Graça e paz. Muito difícil a missão dessa noite. O pastor Disseu falou, vai ali e prega no meu lugar. Aí pegou pesado, né? Bem, pelos abraços que eu já recebi hoje aqui, eu ainda sou bem lembrado. Mas para quem não me conhece, eu sou um filho dessa casa, aquela mesa ali que o diga, né? Formado na teologia daquela mesa ali, nas manhãs de oração aqui neste lugar. E estamos aí, caminhando firme com a graça do Senhor. Estamos cooperando ali com o pastor Rui, na Vila Rubi, e também com todos os nossos endereços, caminhando juntos e servindo diante daquilo que o Senhor tem nos dado. Eu confesso que eu cheguei aqui precisando ser ministrado. E o Senhor, como Ele é um Deus fiel, como nós acabamos de cantar, Ele assim o fez, de um jeito que só Ele sabe fazer. E eu tenho uma palavra aos nossos corações nesta noite. Nós cantamos sobre isso aqui, nós exaltamos a um Deus vivo, nós exaltamos a um Deus glorioso, todo-poderoso, majestoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e que escolheu lá na eternidade nos envolver, nos alcançar com a sua maravilhosa graça. E nesta noite eu não tenho assim uma habilidade teológica, mas como eu disse para vocês, eu sou formado ali naquela mesa. Eu quero falar de coisas do reino e tratar de uma área muito atacada nesse tempo de pandemia. Mas o tema da nossa mensagem não é para falar da pandemia, mas para falar daquilo que Deus, o Senhor, tem para nós. E o que Ele tem para nós hoje, uma pequena porção, nós vamos começar em Jeremias capítulo 29. E se nós fôssemos colocar um tema nessa ministração, seria simplesmente pensamentos de paz. Pensamentos de paz. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo, de positividade, de nenhuma teoria moderna. Eu estou falando do que nós vamos ler aqui. Nós vamos ler no capítulo 29 de Jeremias, a partir do verso 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Pai de graça, no nome precioso de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, neste lugar, e também reunidos nos quatro cantos desta terra, e também alcançando talvez os quatro cantos desta terra através da transmissão. Mas o que nós queremos, Senhor, é reiterar a nossa adoração a Ti, reiterar o nosso glória a Deus. Louvado seja o Senhor e apenas o Senhor, e a Ti seja a honra, a glória e o louvor que é devido, e a nenhum de nós. Senhor, que nesta noite, na simplicidade da Tua palavra, possa ser transmitida a mensagem
que o Senhor deseja colocar em nossos corações. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aí quase 2 anos de pandemia e são muitos os desafios. Eu já estive em cultos aqui neste lugar, onde os diáconos tinham que ficar correndo desesperadamente, colocando cadeiras e mais cadeiras, onde o pastor tinha que dizer a nós, quando éramos jovens, né, eu era um deles: jovens, se levantem e fiquem de pé no corredor, porque tem mais gente chegando. Mas hoje nós estamos aqui num número bem reduzido. Todavia, os que estão é porque são verdadeiramente igreja do Senhor. Eu sei que há aqueles que precisam se resguardar, eu sei que há aqueles que não podem estar aqui, mas eu sei que há muitos dominados por um pensamento que não é este pensamento de Deus. São maus pensamentos, são pensamentos ruins, são pensamentos depressivos, são pensamentos até suicidas. E por que eu estou falando isso aqui? Porque isso é real. Isso é real. Nós servimos ao Senhor em várias frentes. E nós ouvimos coisas, nós participamos de coisas, de pessoas que parecem estar muito bem e de repente alguém diz: olha, mês passado essa pessoa aqui, ela tentou o suicídio. Mas por quê? Está bem empregado, tem uma boa família, congrega, conhece o Senhor. Mas por que tentou o suicídio? Deixou-se levar por pensamentos que não são esses pensamentos. Agora nós vamos no Novo Testamento, vamos aqui em Filipenses. A minha oração nesta noite é que os nossos pensamentos sejam alinhados aos pensamentos de Deus. Porque Ele já declarou aqui em Jeremias, e eu quero já deixar uma coisa bem clara aqui: para Deus não existe Velho e Novo Testamento, existe a sua palavra, e ela diz de si mesma que toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa. Isso é lição da escola dominical. Ela é proveitosa para ensinar, redarguir, instruir em justiça. E ela gera vida em nós. Prova disso, eu estou aqui hoje. Já se fazem quase 30 anos de quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, eu tinha apenas 16 anos. Agora eu tenho 44. E estamos aí caminhando. E aqui em Filipenses nós temos mais uma lição sobre pensamentos. No capítulo 4. Não se preocupe que o Senhor tratará de te fazer entender todas as coisas. Vamos começar no verso 5. Filipenses 4, verso 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou todo o pensamento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude
e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Oh Deus! Quando nós vamos aqui para a palavra de Deus pura e simples, os meus comentários, eles se tornam até dispensáveis. A própria palavra encaixando-se, versículo após versículo, livro após livro, carta após carta, velho e novo, concluindo-se, cooperando um com o outro, muitas vezes dispensam os meus comentários. Então o que nós vamos fazer juntos? Pensar juntos. Nós vamos aplicar juntos coisas simples e práticas da palavra de Deus, que remetem a essa graça maravilhosa, que mostram que não está em nós, está nele. Em Romanos, vamos aqui mais um texto, Romanos capítulo 12. Nós precisamos compreender que a minha formação teológica jamais me traria até aqui. Nós temos que entender que os meus estudos, que a nobreza que não há na minha família de origem, vamos dizer assim, nossa, ele é de uma família importante. Não me traria até aqui, mas tem a ver com este Deus que nós acabamos de exaltar e glorificar. Deus este que, por causa de sua graça, Ele escolheu coisas que nós jamais escolheríamos. E Ele diz aqui, Romanos capítulo 12, texto muitíssimo conhecido, não vamos ler o verso do 1 ao 3 apenas. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional vem de pensamento. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pensamentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, meus queridos, a palavra de Deus ela vai estar cheia, repleta de textos onde nos mostra que aqui é um campo de batalha, aqui é um lugar de vitória, mas também pode se tornar um lugar de derrota. Vamos um pouquinho mais. Muitas vezes aquilo que Deus pensa a seu respeito, você mesmo demora a entender e acreditar. Eu digo por mim mesmo, um exemplo prático. Durante esses últimos dias, eu estive profundamente transtornado por causa de uma situação. E enquanto eu pensava maneiras de resolver essa situação, e não ia simplesmente conversar com as pessoas certas para alinhar os pensamentos, eu fiquei apenas sofrendo e buscando solução em uma coisa e não encontrando, noutra coisa e não encontrando, e por fim
com uma única conversa com a minha esposa, uma única conversa, e expondo o que estava me deixando com a cara ruim, como ela disse: quem morreu? Me conta o que está acontecendo. Aí eu não contei da primeira vez. Quem morreu? Fala para mim. Aí sentamos, conversamos, e ela tranquilamente me ajudou a resolver a situação. Mas enquanto eu estive com os pensamentos errados, eu estava sofrendo sozinho. Enquanto eu estava tentando resolver, sem repartir com aquela que Deus me deu como coadjuntora, aquela que é como uma só carne comigo, aquela que conhece o Wagner, que foi construído nesses últimos 19 anos comendo sal juntos. Se eu tivesse falado para ela há um mês atrás, não teria sofrido tanto. Mas os pensamentos, não, eu sou o provedor desta casa, não, eu sou o marido, eu sou aquele que eu estou trabalhando, eu vou conseguir resolver, vai dar certo. São pensamentos até bons, mas nada é melhor do que o conselho da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: é melhor serem do que porque, e é a melhor paga do seu trabalho. E às vezes a gente, por mais que seja instruído, eu fui muito bem instruído aqui, fui muito bem instruído na vida, a gente tem uma certa dificuldade em alinhar estes princípios da palavra de Deus dentro de casa, muitas vezes. Às vezes eu sou com a minha irmã Honorinda, com o meu irmão pastor Dirceu, minha irmã Ruth, com o pastor Nilo, com a Márcia. Nós somos louvando a Deus aqui, nós somos evangelizando, nós somos propagando o evangelho do reino, mas às vezes eu sou com a minha esposa no ministério, na casa de Deus, com a nossa família, louvando a Deus, servindo na casa do Senhor, mas às vezes a gente, como marido, como cabeção, muitas vezes a gente quer resolver as coisas sozinho. Quando a palavra de Deus diz: é melhor serem. Amém. Pensamentos. Nós acabamos de ler aqui em Romanos que o nosso entendimento precisa ser transformado. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Para eu poder falar hoje aqui, com a maturidade que muitos podem estar enxergando, foram necessários quase 3 décadas de muita ministração. Há pessoas muito especiais aqui que foram na minha casa, na minha juventude rebelde, foram ministrar a minha vida, cuidaram de mim nas escolas dominicais, cuidaram de mim servindo à mesa em suas casas. E às vezes eu posso me pegar pensando: não, eu não sou importante, Senhor. Como não? Tantas vidas Deus trouxe e colocou junto para edificar, para ensinar, para fortalecer, para edificar, para instruir, para aconselhar, para puxar a orelha na ausência do pai e da mãe, para disciplinar. Mas às vezes os pensamentos podem dar uma escapada e ouvir as setas malignas dizendo: não, você não. Por que você? Você não. A sua família não é importante. Você não é rico. Você não é ninguém. Isso são os pensamentos naturais do ser humano caído, entregue, aprisionado pelo pecado. São. E se nós não tivermos nossos entendimentos transformados por essa palavra de graça,
nós também podemos ser enlaçados por esses pensamentos malignos. Vamos mais um pouquinho. Um texto que eu acredito, esse texto eu costumo dizer que ele me define. 1 Coríntios, nossa, nessa hora é tanta emoção que o texto até some, mas eu acho. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Aí. É bom estar em casa porque sempre tem alguém para salvar, né? Está aqui, obrigado, pastor Francisco. 1 Coríntios 1. Vamos começar aqui no verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, aleluia, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia! Você pode gloriar-se no Senhor. Eu não aprendi a fazer médias, mas eu vou citar algumas pessoas aqui. Eu não vou falar o nome delas, mas elas vão saber por causa daquilo que elas fizeram. Eu lembro que ao iniciar a caminhada aqui no ministério, eu acho que foi, se não foi a segunda vez, foi a terceira ou quarta vez, que eu fui subir aqui para ministrar o louvor junto com os irmãos. Pasmem, eu subi aqui vestido numa calça mais vermelha que a gravata do pastor Francisco, uma roupa mais colorida do que qualquer roupa que você puder enxergar aqui, mas era o que tinha. E glória a Deus, louvamos ao Senhor. Não sei se os irmãos conseguiram, né? Aliás, a calça era amarela, mostarda, não era vermelha não, vermelha foi depois. Não sei se os irmãos conseguiram louvar a Deus ou apenas me olhar, mas amém. E aí no fim do culto, fui devidamente instruído: rapaz, faz uma coisa dessa não, você não pode se vestir mais tranquilo, mais assim, mais discretinho. Aí eu falei: pastor, eu até posso, né? Mas o que tem para hoje é esse. Aí uma amada irmã viu meu aperto, ela chegou: pastor, o rapaz é novo, está desempregado e tal. Aí ela falou: eu tenho um corte de pano lá em casa, eu vou trazer para ele. E aí o pastor Dirceu já enfiou a mão no bolso, falou: toma aqui, compra umas camisas para você. Aí uma outra irmã
foi lá e costurou aquela calça para mim de alfaiataria. Eu acho que demorou muitos anos para eu vestir uma como aquela, e no outro domingo estávamos nós aqui, devidamente trajados. Pessoas assim, que eu nunca vi aqui atrás, aqui em cima desse púlpito, sendo honrados ou falando algo, mas que hoje estão ouvindo, estão aqui, e certamente se sentem honrados junto comigo, por estar aqui. E o que isso tem a ver com os pensamentos? Tem a ver que lá, naquele momento, eu tinha esses pensamentos que eu acabei de dizer há pouco. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho a mínima condição. Mas como nós lemos aqui em Coríntios, Deus escolheu as coisas que não são. Deus escolheu as coisas loucas. E muitas vezes a gente quer dar um admitido. Falar, eu não sou coisa louca. Você que pensa, né? Eu já sou importante. Você que pensa. Isso talvez é um bom pensamento, dependendo as dadas proporções. Todavia, alguém olhou e veio semear em mim os pensamentos de Deus. Naquele momento faltava uma calça, uma boa camisa, um bom sapato, mas a pessoa, ela enxergou o que Deus já tinha colocado e o que Deus já estava fazendo. Então, meu querido, nessa noite, você que nos acompanha nas redes sociais, se você tem tido algum pensamento demoníaco, suicida, complexos de inferioridade, toma a minha vida por exemplo. Toma a minha vida por exemplo. Ao chegar aqui, nesta casa, um jovem, adolescente ainda, a família abandonada pelo pai, mais 3 irmãos pequenos, e aquela luta, e Deus pega tudo isso, toda essa bagunça, e faz maravilhas. Isso chama graça. Eu sou intimamente grato a cada uma das pessoas que me abraçaram aqui hoje, a cada uma das pessoas que me felicitaram aqui hoje, a cada uma das pessoas que nessa caminhada de quase 30 anos, estenderam a mão, deram uma palavra, abriram a porta dos seus lares para me receber, quando eu ainda era uma coisa louca. Enquanto Deus fazia os seus milagres de graça em mim. Está ali a minha irmã também, a Daniele. Quem não sabia, nós somos irmãos. Está ali. Ela pode testificar de todas essas coisas que eu tenho falado. Como irmãos, temos as nossas diferenças, nossos desentendimentos momentâneos, mas prevalece o amor. Isso também é graça. Então, eleve os seus pensamentos. Nós começamos lendo Jeremias 29, onde Deus está dizendo para você que nos acompanha nas redes sociais, quem sabe, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. De repente, eu vejo aqui irmãos de cabeça branca já, talvez algum desses cabelos brancos foi por minha causa. Você ainda vai dar muito fruto, porque a palavra de Deus declara isso, e serão viçosos e brilhantes. Quando eu olho para o pastor Dirceu, para a irmã Ruth, para a Honorina, meu irmão Zé Cláudio que está ali atrás, Carlos e a Meire ali, meu irmão Francisco está ali,
Tem uns que pintaram o cabelo, mas eu vou achar daqui a pouco. Tá aí, estamos juntos. Eu já assumi como pastor Nilo e meu corte é esse aqui, 0. Mas tem cabelo aqui. Ele só está, curtinho. Amados, não nutra pensamentos que não estejam alinhados com a palavra de Deus. Sabe o que é graça? Ela é multiforme. Eu posso falar aqui o resto da noite e eu não vou ter falado nada a respeito da graça, porque ela é multiforme. Quando eu pensar que eu conheço, aí ela se mostra de outra forma, mais maravilhosa ainda, e eu vou ficar lá olhando. Essa eu não esperava. Maravilhosa graça. E diante de uma graça tão poderosa, o que nós precisamos nesses dias, como sempre, é alinhar as nossas vidas a essa palavra. Independente da linha teológica que você acredita ou desacredita, independente da linha teológica que você defende, desenvolve ou não, quando você vai para a palavra pura e simples, a teologia perde até a graça. A ciência, aqui não é confirmada aqui, se torna loucura. E a loucura, dita pelos homens, confirmada aqui, se torna sabedoria. Isso tudo é graça. E voltando aos pensamentos, Deus está dizendo para mim e para você, que neste tempo difícil de pandemia que nós vivemos, todos nós fomos colocados à prova, nas nossas emoções, na nossa condição física, na nossa condição psicológica, emocional, todos nós. Alguns se saíram de melhor maneira, outros sucumbiram aos pensamentos que não estavam alinhados com a palavra de Deus e deram cabo às suas vidas. Foram homens, foram mulheres, foram crianças, foram pastores, foram esposas de pastor, foram profissionais liberais, foram profissionais de saúde, professores, médicos, policiais, em todas as classes, sucumbiram ao que a palavra diz de seta inflamada. E essa seta cravou-se-lhes no pensamento, e eles acreditaram naquilo que não estava alinhado com a palavra de Deus, e sucumbiram. Mas a graça de Deus, ela vem nos falando ao coração nessa noite, e vem falando todas essas coisas, vem dizendo com clareza que o importante é aquele que nós juntos aqui exaltamos e glorificamos, declaramos o seu nome, declaramos as suas maravilhas, declaramos que Ele é louvado desde os confins da terra, declaramos que Ele restaura, declaramos que Ele tem todo o poder, declaramos que Ele habita em meio aos louvores. E como diz um cântico um pouquinho mais moderno, tem tudo a ver com Ele e não comigo. Tem um cântico que eu gosto de ministrar, que diz assim: mais de ti e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, e a sua infinita humildade se tornou servo de todos os irmãos. E foi assim que Ele veio manifestar a maravilhosa graça. Então,
Que pensamentos você tem nutrido, meu irmão, minha irmã? Eu sou um derrotado. A minha empresa não vai para frente. Mais uma vez eu estou endividado. Novamente eu falhei. Aqueles que me amavam, ou aqueles a quem eu amava, me deixaram. Se eles abandonam o Senhor, por que não abandonariam a nós? Mas alinhe esses pensamentos ao que a palavra de Deus diz. E ela diz para você nessa noite: eu é quem sei que pensamentos que eu tenho ao teu respeito. E Deus tem ao teu respeito pensamentos de paz, não de mal, para te dar o fim que você espera. Mas vamos elevar o nível. A palavra de Deus diz que se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos dos homens os mais miseráveis. O que eu quero dizer com isso? Pense em ter uma boa família aqui, sim. Pense em ser bem-sucedido aqui, sim. Pense em ter um bom emprego, sim. Pense em estudar, sim. Mas pense antes: eu vou fazer todas essas coisas mantendo a minha vida escondida com Cristo em Deus. Porque Deus tem pensamentos bons sobre todas essas coisas que eu citei aqui, mas o pensamento de paz principal que Deus tem a teu respeito é poder dizer naquele dia: vinde a mim, bendito de meu Pai, e possuir o reino que lhe está proposto desde a fundação do mundo. Eleve os seus pensamentos. Vamos elevar os nossos pensamentos. Porque se o Senhor tem coisas grandes e firmes que não sabemos para este tempo, estas coisas são ainda maiores lá na eternidade. Se você não for intitulado aqui sobre alguma coisa que você almeja, não se preocupe, porque no exército de Deus nós somos todos soldados apenas. Só há um general, Cristo. Então, eleve os seus pensamentos de maneira tal que o Senhor, o general de guerra, possa olhar para você e possa dizer, como nas parábolas que eu muitas vezes ouvi aqui, ouvi nas escolas dominicais, nos teatros, nos fins de ano, na parábola dos talentos, no finalzinho, onde ele diz: servo bom e fiel. Porque você foi fiel aonde, irmãos? No pouco. Sobre muito eu vou te colocar. Então eleve os pensamentos. Eleve os teus pensamentos. Vamos mais um texto para encerrar? Eu não sei se eu posso, mas eu vou fazer assim mesmo. Vou pedir para o conjunto vir aqui para a gente terminar louvando ao Senhor. A palavra diz assim: tu conservarás em paz aquele cujo a mente está firmada em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Isso está registrado em Isaías
capítulo 23, 26. Amém. Eu não sei se o nosso horário está bom, está ruim, mas vamos lá. Verso 3 e 4 de Isaías 26, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glória a Deus. Então guarde os seus pensamentos com esta palavra: confia no Senhor perpetuamente. Entenda que muitas vezes você não vai ser discernido daqueles que estão bem próximos de você, mas entenda que quem realmente sabe os pensamentos que tem a seu respeito é Deus, o Senhor. Às vezes o teu filho não vai discernir aquilo que você está tentando passar para ele. Às vezes o teu marido, a tua esposa, o teu pai. Mas quem sabe o que pensa ao teu respeito e o que vai fazer de ti é Deus, o Senhor. Amém?